tirou já? Já pulsou. Por volta de 1947, conforme lembrávamos na semana passada, na obra No Mundo Maior, André Luiz relata uma palestra de um elevadíssimo mentor espiritual de nome Eusébio, uma palestra que ele fez para aproximadamente 1.200 pessoas que estavam na crosta terrestre, né, no nosso solo, porém desligadas do corpo físico pelos mecanismos do sono. E como este fato de sermos desligados do corpo ao dormirmos e termos a oportunidade de irmos ao plano espiritual, ou, de um modo geral, podemos dizer que o mundo espiritual está aqui ao nosso lado, né? Basta a gente sair do corpo que a gente está no mundo do espírito, né? Então, mesmo ao nosso redor na Terra, vários lugares acolhem espíritos para que aconteçam esse tipo de assembleia. E então a gente vai comentar qual foi a preleção que o Eusébio fez naquela noite. A primeira coisa que ele diz é que aquele pessoal que estava ali, e é interessante um aspecto dessa plateia, que não eram pessoas espíritas só, tinha de todas as correntes religiosas, e todos os sedentos de desenvolver a própria espiritualidade, estava todo mundo junto ali. Isso já é um aspecto muito interessante, porque a gente vai entender como que ele vai abordando o pensamento religioso dentro dessa ideia mais ampla do que seja a nossa religiosidade. E ele começa dizendo que que aquela assembleia soubesse valorizar a belíssima oportunidade que estavam tendo de receber informações dos planos elevados da vida, ainda estando encarnados aqui na Terra. E que foi a sede de conhecimento e a angústia do amor que proporcionaram a eles transpor as barreiras que existem entre a gente e o mundo espiritual, e principalmente as barreiras vibratórias, né? Foi possível, então, pela sede do saber, que essas pessoas conseguiram atravessar a barreira vibratória de estar num corpo de carne, perceber a presença dos espíritos e para ali poder partilhar o que Eusébio chama de fraternidade e esperança. E ele termina esta frase dizendo: adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Por quê? Porque aqueles espíritos, aquelas pessoas, tinham um cérebro físico que tinha ficado na cama dormindo e estavam ali no mundo espiritual livremente, e ao invés de estarem perdidos pela noite, eles estavam aproveitando de uma maneira muito sublime aquela oportunidade. E isso é o sonho de todos nós ao desencarnarmos. Quando nós partirmos para o mundo espiritual, o que a gente mais quer é encontrar um lugar iluminado que continue nos ensinando as coisas, não é verdade? Tantos espíritos chegam aqui na nossa reunião mediúnica de quarta-feira e a gente percebe que a dor e o sofrimento deles é qual? Não sabem que desencarnaram e não sabem que a vida continua e não sabem nada do mundo espiritual, e eles ficam vagando, muitas das vezes no escuro. E eles chegam: estou cansado de andar,
eu estou cansado, graças a Deus consegui chegar em algum lugar. Então, quando a gente educa o nosso espírito a buscar coisas boas, enquanto nós estamos ainda na bênção do corpo de carne, esta é uma experiência que vai nos preparar para o futuro, quando a gente estiver livre de vez do corpo físico. Então, por isso que o Eusébio fala que aquelas pessoas estavam naquela assembleia adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. E isso é importante. Chico Xavier costumava dizer que quem tem o conhecimento do mundo espiritual, quem tem o conhecimento que a vida continua, não chega do lado de lá, no fenômeno da morte, como um analfabeto espiritual. Ele usou essa expressão. Então nós estamos aqui, né, também nos adestrando para essa vida futura. E o Eusébio fala com aquele pessoal que ali estava uma bendita oportunidade de manter o espírito, mesmo livre do corpo físico, interessado na educação espiritual. E isso é minoria, tá, gente? Então, ele dizia que aquelas pessoas, quando acordassem, elas não teriam total lembrança do que estavam ouvindo ali. Aí a gente pensa, uai, por que eles não conseguem lembrar? Porque o cérebro físico não comporta, ele é incapaz de comportar a carga de dois tipos de vida, de vivências. As experiências quando estamos acordados no corpo físico e as experiências espirituais. Então, são praticamente duas vidas simultâneas, numa só. E o cérebro físico só consegue registrar o que viu enquanto acordado. Muita gente tem a bênção de lembrar o que faz enquanto dorme. Outro dia, uma querida amiga me contava um sonho cheio de detalhes, e um sonho que demorou muito, era uma história, era como se ela estivesse assistindo um filme. Eu acho que isso até era um convite para que ela escrevesse aquela história, porque assim muitos médiuns desenvolveram a psicografia. Então ela me contou a história todinha, e eu fiquei pensando, que coisa linda, o cérebro dela suporta a carga de duas vidas simultâneas. Às vezes o nosso sonho é tão significativo que quando a gente acorda, a gente lembra. E às vezes a gente acorda com o coração asserenado, acorda mais otimista, acorda mais em paz. É sinal que a gente recebeu alguma orientação, alguma instrução, mas objetivamente aquilo não ficou registrado no cérebro consciente. Então ele diz que as pessoas não teriam uma lembrança total do que estavam aprendendo, mas aquele conhecimento ficaria no inconsciente e emergeria no momento da necessidade em forma de intuição. Então, às vezes, o anjo de guarda vem, nos orienta, a gente, nossa, não sei o que eu faço, não sei como fazer. Então, o anjo de guarda vem, nos orienta e deixa aquela orientação precisa e clara. E a gente acorda de manhã e não lembra dela. Mas na hora de você tomar a atitude em questão, você toma a atitude baseada no que está no seu inconsciente e é mais fácil receber no momento das atitudes também, as portas da intuição se abrem, né? Isso Eusébio explicava. E ele disse que aquelas pessoas que estavam ali estavam cansadas de viver só das sensações grosseiras da vida, do corpo físico, e desejavam muito encontrar outro caminho, outra forma de caminhar. Que elas estavam ali também buscando solução para os seus torturantes enigmas.
mas que nenhuma delas poderia esquecer que a chama do coração, e eu gostaria de entender bem essa expressão, a chama do coração convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar a nossa espiritualização na nossa marcha redentora e evolutiva. Quando fala marcha redentora, é quando a gente está buscando a nossa redenção, nos quitando com a contabilidade divina, passando pelas dificuldades que necessitamos passar, pelas doenças que necessitamos passar. Então, é a chama do coração. O que ele estava querendo dizer com isso? Nós precisamos de um coração que crê, um coração que confia, um coração que perdoa, um coração que ama. É essa chama, é essa vontade de ter um coração puro, livre de mágoas, principalmente livre de mágoas, que vai iluminando aos poucos a nossa alma. E ele diz uma coisa que estamos cansados de saber, mas que sempre esquecemos. Ele disse que ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo permanece viva a vontade de Deus relativa aos deveres de cada um. Então, ele nos lembra que nós estamos submetidos à lei divina, a vontade de Deus é expressa pela lei, pelas leis divinas, e que cada um de nós trouxe um dever, trouxe uma missão, tem deveres a cumprir. E é exatamente pelos canais da intuição, da meditação, que cada um de nós vai descobrindo, isso é dever meu, isso também é minha obrigação, isso também é minha responsabilidade, porque às vezes a pessoa está livre, leve, solta e feliz, porque não enxerga a própria responsabilidade, não enxerga os deveres que Deus esperava que nós cumpríssemos quando chegássemos aqui na Terra. Ele dizia lá nesta palestra que cada um de nós tem ao nosso lado o serviço que nos compete fazer. Então nós estamos no lugar certo, com a família certa, com as dificuldades certas, e esta é a nossa seara de trabalho. E que cada um de nós sabe, no fundo, o que tem que fazer para que tudo transcorra bem. Por quê? Porque o universo se enquadra numa ordem absoluta. Não há acaso, não há azar, não há sorte. Os acontecimentos estão delineados e aos poucos nós vamos encontrando esses acontecimentos ao longo da nossa vida. E que nós, muitas das vezes, interferimos nesse plano de Deus para conosco, o plano divino traçado antes de reencarnarmos para cada um de nós. A gente interfere encontrando a prisão, em vez de iluminar-se interiormente e descobrir as asas da libertação. Então é uma escolha que a gente faz. Fugimos livremente dos compromissos e nos aprisionamos na prisão do dever não cumprido. Então ele diz sobre isso e fala que nós devemos buscar, acima de tudo, nos adaptar a esse equilíbrio divino que rege o universo, a vontade de Deus e nossos deveres. Aí está o equilíbrio, a vontade de Deus e os nossos deveres. Porque nós, segundo ele, já desperdiçamos centenas e centenas de encarnações, onde viemos para a Terra
trazendo os deveres, abandonando os deveres, voltando para o mundo espiritual, sem acrescentar uma restiazinha de luz na nossa alma. Então, ele diz que milhares de reencarnações nós desperdiçamos, e hoje a gente olha a nossa vida, a vida de milhares de pessoas do planeta, e vemos que cada uma vida tem o seu drama. E drama é o que mais a gente está vendo, mas nós somos os atores do nosso drama. A ninguém podemos responsabilizar pelo que nos acontece. E ele diz: cada milênio é breve, cada século um minuto. A espiritualidade superior está sempre nos falando que cada milênio, diante da eternidade das nossas almas, é uma coisa passageira. O nosso cérebro físico não consegue assimilar esse tempo enorme que a gente chama de milênio. A gente não consegue enxergar que isso é passageiro. Se nós estivéssemos com o espírito liberto desse cérebro que limita, nós conseguiríamos entender um pouco mais esse sentido de eternidade que ele traz aqui. E ele diz que milhares de almas aproveitaram as oportunidades reencarnatórias e foram se emendando e foram se reajustando com a lei. Mas que milhares e milhares e milhares de muitas outras almas continuam colhendo a própria derrota do dever não cumprido, perdidas na desilusão e na dor. Então, quando a gente olha o mundo aí hoje, isso foi dito há 77 anos, mas está atualíssimo para os dias de hoje. A gente olha para o mundo e pergunta: meu Deus, por que tanto sofrimento? E a resposta está aqui. Milhares e milhares de reencarnações, nós desperdiçamos o tempo, desperdiçamos as dificuldades para aprender com elas, fugimos de toda e qualquer compromisso, qualquer dificuldade. Então ele falava que nós, os encarnados, eu acho que a gente pode simplesmente chamar de nós aquela assembleia que estava lá, porque ela era muito parecida conosco, né, pelas características que nós trouxemos aqui na semana passada, que nós somos uma multidão de almas indecisas, presas na ingratidão e na dúvida, presas na fraqueza e no desperdício, que somos almas formadas à luz da razão, mas ainda escravizadas à tirania do instinto. E todas as vezes que se dizem razão e instinto, a espiritualidade está nos lembrando que nós somos mais um corpo físico do que um espírito, que nós nos sentimos mais uma pessoa material encarnada e só, do que propriamente um espírito vivendo por pouco tempo a experiência dentro do corpo físico. Então, nós fomos criados à luz da razão, mas ainda escravizados à tirania do instinto, que é onde a gente procura muito mais instintivamente a atender às necessidades do corpo, do que descobrir as nossas necessidades espirituais e procurar limpar o corpo espiritual como nós tomamos o banho para limpar o corpo físico. Que nós deveríamos enfeitar o nosso corpo espiritual, perfumar o nosso corpo espiritual com as nossas atitudes, iluminar o nosso corpo espiritual. Então, quando a gente está preso à tirania do destino, a gente só cuida do corpo físico. A gente só alimenta o corpo físico. E quais são as necessidades da minha alma? Que tipo de alimento a minha alma gosta?
para eu poder ir alimentando a minha alma, para ela ficar fortalecida, para ela ficar feliz. Que ele dizia que nós somos pássaros. Eu até achei que ele tem toda a razão, mas eu não gostei dele chamar a gente disso. Pássaros de asas partidas, querendo voar ao ninho da liberdade e da paz, mas ainda presas aos prazeres pequenos da carne. E essa é uma verdade. Aí ele, no momento seguinte, ele começa a fazer perguntas retóricas. Aquela pergunta que só te leva a refletir e não precisa de tentar responder naquele momento. Mas são perguntas para a nossa reflexão. Ele perguntava: por que não represar de uma vez por todas o curso das paixões corrosivas que flagelam o espírito? Por que não sofrear de vez o ímpeto de animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos do nosso raciocínio? Saímos do mundo animal e viemos ao longo dos milênios desenvolvendo a razão. E todas as vezes que nós nos entregamos ao instinto, instintivamente, muitas das vezes, por impulso, nós soltamos aquele animal que já devia estar dormindo há muito tempo no nosso psiquismo. Então, de vez em quando, a gente solta ainda essas feras. E ele pergunta isso: por que vocês não conseguem sofrear o ímpeto de animalidade? Por que a gente vive sempre nessa dualidade entre luz e trevas, entre compaixão e perversidade, entre inteligência e impulso animalesco? Olha que são esses pontos que temos que mudar de um lugar para outro, né? É mudar de um lugar para outro. E a gente fica oscilando, né? Às vezes agimos com compaixão, às vezes agimos na maior expressão egoística. Então é isso que ele chama atenção. A gente está sempre aí viajando entre luz e trevas. Então ele diz que desde muito tempo a humanidade que raciocina está recebendo a ciência da espiritualidade, da própria espiritualidade, mas que nós temos caminhado muito pouco. E para provar que temos recebido conhecimento há séculos e estamos caminhando pouco, o Eusébio mostra toda a sua cultura ao descrever mais ou menos o caminhar das religiões. Então ele diz: vocês cantavam hinos de louvor com Krishna. E eu vou para o Dr. Google para me lembrar, né, do Hare Krishna, que seita é essa, que religião é essa? Krishna era considerado o deus do hinduísmo. Ele foi realmente uma pessoa que viveu aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo. E ele ensinava coisas boas. Com Krishna, nós aprendemos o conceito da imortalidade da alma lá nos cimos do Himalaia. Então, era uma religião que nasceu nessa cordilheira enorme que chama Himalaia, que abrange 5 países, principalmente a China, o Nepal, a Índia, o Paquistão. É uma cadeia de montanhas onde o monte mais alto é o Monte Everest. Então, nós louvávamos a um Deus nos altos montes do Himalaia, mas descíamos logo depois, matando e destruindo as aldeias, movidos pelo prazer e pela ambição. Depois ele diz:
soletravam o amor universal com Siddhartha Gautama, que era Buda, um príncipe que nasceu no Nepal e morreu na Índia. Viveu por volta do ano 536 a.C. Ele dá um pulo muito grande do Hare Krishna, 3.200 anos antes de Cristo, e já vem para Buda, 536 anos antes de Cristo. E aprendemos muita coisa maravilhosa no budismo, mas nós mesmo assim nós perseguíamos os semelhantes, e dentro de todo o equilíbrio, toda a paz que Buda, o príncipe, ensinou, a gente continuava fazendo alianças com os guerreiros. Depois ele diz que fomos herdeiros da sabedoria do Egito, e quando a gente tem a oportunidade de ler um pouquinho sobre essa extraordinária civilização egípcia, ele diz que ali a gente aprendeu os mistérios, a gente aprendeu muita sabedoria, mas que mesmo assim nós saímos da tranquilidade das pirâmides, abandonávamos todos aqueles princípios de imortalidade da alma que os egípcios ensinavam, e continuávamos na hostilidade sanguinolenta às margens do rio Nilo. Continuavam as guerras do mesmo jeito. Que nós acompanhamos a arca simbólica dos hebreus, a arca de Noé, né? Pelo que ele diz aqui, é uma simbologia. Noé não pegou realmente, parece que aqui, pelo que ele diz, ele não pega realmente um animalzinho e vai pôr no casalzinho de cada um, não, que aquela história não cabe, não comporta dentro da ciência. Mas foi um simbolismo muito bonito que trazia ali todos os fundamentos dos mandamentos de Jeová, que assim chamavam o Deus, né? Os judeus chamavam Deus, e que no judaísmo a gente viu vários ensinamentos muito importantes nos papiros, nos rolos sagrados, mas desatentos, nós esquecíamos tudo aquilo e continuávamos guerreando uns contra os outros. Choramos, ele dizia, que nós chorávamos de emoção diante dos princípios filosóficos em Atenas, mas nós íamos para Esparta, na Grécia, para assassinar os nossos irmãos. A Grécia também foi um berço maravilhoso de espiritualismo para nos ensinar essas questões todas. E a gente escutava aqueles ensinamentos de Sócrates, de Platão, de muitos outros, mas a gente continuava ainda com aquele sentimento bélico e as guerras continuavam acontecendo. Nós estamos falando agora de 490 anos antes de Cristo, quando a gente admirava Pitágoras, admirava a filosofia, mas seguia Alexandre o Conquistador. Alexandre o Conquistador, o guerreiro, o general guerreiro, falava mais direto ao nosso coração do que a filosofia de Pitágoras e dos outros filósofos todos. Então, se nós estamos falando de Alexandre, nós já estamos falando em 323 anos antes de Cristo. Em Roma, nesta época que ele descreve, era o politeísmo do Império Romano, com muitos deuses, mas cada deus trazia uma mensagem boa. E ele diz que em Roma nós fazíamos valiosas oferendas aos deuses, construímos maravilhosos santuários para esses deuses, cada deus exaltava uma virtude, a gente aprendeu aquilo tudo, mas continuava desembaiando as armas nos próprios templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Nós escrevíamos famosas sentenças em respeito à vida, e depois ele pula para 120 anos aproximadamente depois de Cristo,
quando a gente teve que suportar, depois que a gente teve que suportar o reinado de Nero e de Diocleciano, que foi um reinado violento, mortandade de cristãos, muita destruição em Roma, e depois disso a gente começa a ver no século depois de Cristo o Marco Aurélio, por exemplo. O Marco Aurélio foi um imperador filósofo de grande bondade e sabedoria. Ele era de uma escola ascética, onde ele pregava o sacrifício pessoal em função de uma causa maior, e atualmente hoje, ele é muito citado, porque a escola filosófica dele está mais, segundo os filósofos, por exemplo, a Lúcia Helena Galvão, ela fala que mais do que nunca nós estamos precisando dessa disciplina que o Marco Aurélio trazia 120 anos após Cristo, né? Então ele vem trazendo que 300 anos após Cristo houve o imperador Constantino, e a figura do imperador Constantino, ela tem uma dicotomiazinha, tem uma contradiçãozinha, porque ao mesmo tempo que Constantino faz do cristianismo a religião oficial do Império Romano, e isso foi uma grande conquista, já que os cristãos eram sacrificados, eram perseguidos até Constantino, e nós estamos falando em aproximadamente do ano 380, onde Constantino, ele fala, converte, em vez de servos aparentes fiéis do Evangelho, em criminosos árbitros do mundo. Porque Constantino reconhece o cristianismo como a religião oficial do império, mas continua guerreando, e é famosa a história que toda professora de evangelização conta, que Constantino vai fazer uma guerra enorme para reassumir o poder, que o pai dele tinha o poder, mas era esfacelado com mais 2 imperadores, e Constantino queria ser o imperador único, então ele faz uma guerra. Ele faz uma guerra, esqueci o nome dessa guerra, e ele vê uma cruz iluminada no céu, e ele fala, sobre este símbolo eu vencerei a guerra. Então ele confunde tudo, porque aquela cruz, se representasse o Cristo, jamais estava incentivando a lutar, a matar e a morrer, né? Então ele já começa ali confundindo as coisas. E a partir daí, o que acontece até hoje com o reino de Deus, que a gente aprendeu? Logo depois que o cristianismo se torna religião com autoridade, surgem as cruzadas, onde se mata em nome de Jesus. Quem não seguisse Jesus morria. Várias guerras. Então, nós realmente convertemos de servos do Evangelho, que éramos os cristãos, para soldados de um exército equivocado, onde chamavam-se os religiosos para benzer a metralhadora, para benzer as armas, para que a vitória fosse facilitada. Então, estávamos em pleno ano 400 da era cristã, e ainda atuávamos como a nossa crença num Deus do Velho Testamento, o Senhor dos Exércitos, que guerreava junto conosco. E a vitória era que Deus quis, ganhava a nação que Deus quis. E Deus nunca quis guerra nenhuma. Com a religião virando poder, segundo o Eusébio, nós esquecemos pouco a pouco os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar
as testas coroadas dos príncipes e dos guerreiros. Então a gente esqueceu toda aquela simplicidade do Evangelho. Por mais que nós soubéssemos que os vencedores da terra, os grandes generais, os grandes guerreiros, qualquer grande da terra, ele não levaria aquela grandeza para o túmulo que o aguardava, como de fato não levaram. Então, depois disso, a gente pode pensar, quando ele fala aqui sobre o materialismo, a gente já pode pensar no final da Idade Média, onde, já que o reino de Deus era aquilo que fazia guerra, era aquilo que matava em nome de Jesus, era aquilo que criava templos luxuosíssimos, era aquilo que não olhava para a simplicidade do Evangelho, o reino de Deus tornou-se uma fantasia de ingênuos. Porque estava todo mundo valorizando, era o poder terreno, era a ambição. E ainda hoje, decorrido 20 séculos sobre os episódios da cruz do Salvador, ainda se continua benzendo metralhadoras, ainda se continua benzendo tanques, ainda se continua bombardeando uma nação em nome de Deus. Isso é atual. Isso é atual. Então ele diz que é por essa razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. A Idade Média traz um Deus horroroso. A Idade Média traz um Deus que pune, que manda para o inferno. A religião virou cabresto. E as pessoas, à medida que iam desenvolvendo a inteligência, começaram a rejeitar aquela religião. Então, religião era coisa para as pessoas simples, para as pessoas humildes, porque desenvolvida um pouquinho a inteligência, inclusive, até há um século atrás, era muito inteligente ser ateu. As pessoas tinham vergonha de se dizerem religiosas. Os universitários tinham vergonha de se dizerem religiosos, porque religião era coisa para alienado. Religião era coisa para alma imatura, porque a inteligência não comportava a ideia daquele Deus que a Idade Média cultivou. Então, o que está acontecendo agora? Os nossos celeiros de luz estão vazios. O materialismo, o ateísmo, não trouxe nenhuma felicidade. Chega a mecânica quântica mostrando a existência de Deus. E tudo vai caminhando daqui para frente num processo acelerado de amadurecimento espiritual. Então, até agora, me perdoem a análise que o Eusébio faz, nos perdoemos ter merecido essa análise, de termos aproveitado tão pouco todas as bênçãos do céu para a terra até hoje, e de termos caminhado tão pouquinho em direção à luz. Mas na próxima semana eu prometo vocês a redenção. Como é que a gente está indo no caminho certinho? A gente desperdiçou muito as bênçãos até hoje, mas nós não vamos desperdiçar mais. Nós temos que buscar a iluminação própria, e ele ensina como fazer isso. Que Jesus nos abençoe até segunda.